Bom dia. Nós vamos reiniciar ou continuar o nosso culto a Deus quando temos o interesse de, estudando a Bíblia, a gente poder compreender melhor os propósitos de Deus em relação à própria palavra e em relação a nós, o seu amor para com a humanidade, a gente compreender essa mistura agradável, da ação de Deus e da necessidade humana desse grande amor que Ele pode e Ele tem para com todo indivíduo sobre a face da terra. Deus ama igualmente a todos. E aí agora vai uma ideia minha. Eu acredito que Ele ama igualmente a todos, mas Ele tem uma atenção especial ainda para com aquelas pessoas que o rejeitam, o colocam de lado, não se interessam por Ele. Então, o amor dele é igual a todos, mas a atenção dele é muito especial com todas essas pessoas. Ele tem um grande interesse de ver essas pessoas próximas, interessadas nele. Não é porque ele precisa, não. É para o bem dessas pessoas. Então ele ama as pessoas e gostaria de ver essas pessoas mais perto, mais desfrutando, daquilo que ele tem para oferecer a todo indivíduo. Então, é isso que a gente busca estudar quando a gente está conversando aqui sobre Bíblia. Então, o que é que a gente tem hoje para relembrar sobre isso? A Bíblia registra o amor de Deus com todas as pessoas, com todos nós, para que façamos o mesmo em relação ao próximo, em relação às pessoas, em relação à coletividade, em relação ao mundo. Entende? Isso que significa ser luz e ser sal. E com isso tem a ver com o seguinte: saber, perdoar as pessoas. E aí a ideia não é simplesmente perdoar, mas é entender as pessoas, e aí então fica mais fácil o perdoar. Esse perdoar que Jesus proporcionou a nós não quer dizer salvação, mas quer dizer o perdoar para continuar amando, o perdoar para continuar dando a elas as oportunidades necessárias para a salvação delas. Entendeu? Então é esse perdoar que acontece. E também não somente perdoar, mas acolher, vai além. Então eu posso perdoar e ficar distante, mas a ideia é perdoar e me aproximar, acolher a pessoa que precisa do meu perdão, tá bom? Então ele faz isso com a gente para que a gente não é para que a gente, mas naturalmente a gente vai fazer isso em relação às pessoas. É isso que a gente estuda, nesses cultos chamados terapêuticos. É a gente compreender essa ação de Deus conosco e que Ele, através disso, quer alcançar, e abençoar outras pessoas. O nosso bom dia hoje vai para todos aqueles que estão conosco, aqueles que estarão conosco, em outras oportunidades, quando esse vídeo estiver disponível para as pessoas, então, em outros momentos, reassistirem, como tem acontecido, mas vai em especial para a Igreja Batista do Barro. A Igreja Batista do Barro foi a primeira igreja que o Senhor Deus me deu, com a misericórdia dele, me deu o privilégio de pastorear. Foi onde eu comecei minha vida, pastoreando igreja. E eu louvo muito a Deus pelas igrejas e, em especial, hoje, pela Igreja Batista do Barro, lá no Recife. Então eu estava no seminário e então eu pastoreava aquela igreja ali na cidade do Recife. Tá bom? Foram quase 5 anos, naquela igreja, já que eu tive que sair e vir depois para a Bahia. Mas foram 5 anos, de 1984, se eu não me engano, até 1982 a 1986, alguma coisa nesse sentido.
né? Então, já tem um tempinho, mas foi um privilégio que Deus me deu de estar pastoreando aquela igreja. Eu não tenho aqui a foto, mas eu vou providenciar numa próxima oportunidade, né? Tomara que seja na próxima segunda-feira, a gente esteja relembrando e dando bom dia para a Igreja Batista do Barro, e eu vou ter talvez a foto aqui para que a gente, né, até eu mesmo possa matar a saudade daqueles momentos e daquele povo carinhoso, aquele povo abençoador ali no Recife, tá bom? Na sequência aqui vamos para o nosso hino. O nosso hino, o título dele é Boa Nova. O hino de hoje canta o seguinte: Alegre nova nos chegou, o grande Deus assim amou a todo o mundo pecador, que deu seu Filho benfeitor em sua redenção. Deixa eu anotar aqui a foto, né, do Barro. E eu vou ver se também, se esses hinos que a gente está cantando, lendo, eu vou ver se, na maioria das vezes, eu encontro na internet alguém cantando esses hinos, para que a gente possa, então, até conhecer a melodia, né? A melodia delas, porque a letra a gente já está cultuando a Deus, lendo, né? Cantando, lendo essas letras que são muito interessantes, são muito boas, né? São poesias muito interessantes para usarmos na adoração ao Senhor. Ok. Então, alegre nova nos chegou, o grande Deus assim amou a todo o mundo pecador. Essa é a grande beleza, né? Deus não ama só quem aparentemente merece, e na verdade ninguém merece, né? Mas ele não ama somente quem aparentemente merece, ele ama igualmente, como eu disse inicialmente, a todos. Eu gosto muito de repetir essa informação até para mim mesmo, entendeu? Para que eu não esqueça, né? De que ele ama igualmente, porque nós somos tentados a sempre achar que nós estamos num degrau a mais do que os outros. Nós estamos num degrau, na preferência, no gosto de Deus, mais do que em relação a outras pessoas. E não é verdade. Não é verdade, né? Nós estamos no mesmo degrau de todos, né? E graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Por causa disso é que eu fui alcançado, é por causa disso que todo mundo é alcançado. A Bíblia diz que Deus colocou todos debaixo do pecado. Então não tem ninguém melhor do que ninguém, não. O pouquinho que a gente, né, faz um destaquezinho não é mérito nosso, é mérito dele. É insistência dele, é um trabalho dele. Sabe por que a gente não... ele está trabalhando em nós. Sabe por que a gente não está melhor? Por causa das nossas deficiências. Nós somos teimosos, nós somos arrogantes, nós criamos dificuldades para que o Espírito trabalhe. A gente diz, Senhor, muda a minha vida, mas na hora que ele vem agir, a gente cria dificuldades, a gente, né, põe dificuldades aí, atrapalha. Então, eu estou colocando aqui é algo para ajudar na programação toda. Então, nós colocamos dificuldades, né, para Deus agir, para Deus fazer a obra dele na vida da gente, tá bom? Eu vou pedir um minutinho somente, um segundinho, só para resolver uma coisinha ali, tá ok? Um segundinho. Live tem essas vantagens, né? Live tem essas vantagens. É que termina as coisas acontecendo no momento e a gente tendo que agir nelas. Muito bem. Então, vamos seguir aqui. Se eu me lembrar onde é que eu estava, aí a gente continua. Então, a alegre nova chegou, o grande Deus assim amou a todo mundo pecador. Todo mundo pecador.
né? Que deu seu Filho benfeitor em sua redenção. Lembrando que esse Filho que ele deu, que é Jesus, é o próprio Deus. Entendeu? Deus se fez homem. Deus se fez carne. E ele veio pessoalmente. Quando a gente fala assim, ele enviou seu Filho, fica a ideia de que ele ficou aqui e mandou Jesus. Não. Até seria isso uma terceirização, se fosse isso de maneira física, né? Ele mandou o seu Filho. Tudo bem, ele ama o Filho, ele tem carinho pelo Filho, mas mandou alguém. Mas não é essa a realidade. Deus se fez homem e veio nos alcançar e nos salvar. Entendeu? Nós, na nossa concepção, é que entendemos que aqui ficou Deus Pai e ele mandou Deus Filho. Essa é uma concepção nossa. Mas é o próprio Deus, é o mesmo Deus que, nos amando, veio ao nosso encontro para nos buscar, para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar condição de passarmos a eternidade com Ele. Entendeu? Então, é bonito saber que o Pai mandou o Filho para nos salvar. É muito bonito. Mas não é concreto. O concreto é que ele não terceirizou. Ele pessoalmente veio fazer esta obra. Morrer na cruz como homem. Viver entre nós como homem. Tudo bem que ele era 100% homem e 100% Deus. 100%. Né? Essa matemática fica complicado aí. Fica complicado, né? Mas é a realidade. Deus era inteiramente homem e inteiramente Deus. Tá bom? E ele veio então, mas não terceirizou. Ele veio. Nós, na nossa concepção, e aí tem muito da cultura grega, tem muito da cultura apocalíptica daquela época, a ideia de Deus Pai e Deus Filho. O Antigo Testamento não tem isso. Mas, por causa dessa concepção da cultura apocalíptica, quando fala sobre o Filho do Homem, o homem seria Deus. O Filho seria aquele que encarnou e veio ao mundo. Entendeu? Tudo bem, essa concepção, Filho do Homem, ela veio do Antigo Testamento. Mas aí era falando sobre um Messias que viria, né, para salvar. Então não se tinha uma ideia concreta sobre isso. Já com Jesus, aí eles aplicam. Não, o Filho do Homem é Jesus. Tá? É assim que essa cultura entrou no cristianismo e nós aceitamos. Quer dizer, o cristianismo aceitou, né, para poder justificar. Lembra do que Paulo fez lá no Areópago, né? Estava lá vários deuses e um Deus desconhecido. Ele não atacou os deuses, ele falou daquele Deus desconhecido. Ele usou uma situação para direcionar o que ele queria falar. A mesma coisa. Então usou um panorama daquela época de Jesus, que era a cultura apocalíptica, pegou aquela figura para dizer, olha, esse aqui que vocês estão esperando é ele. Então, esse Filho do Homem é esse aqui, Deus Filho. Entende? Mas Jesus dizia, eu sou. O eu sou quer dizer Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Entendeu? A concepção humana é que fazia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas ele era o próprio Deus, não é? Encarnado para nos salvar. A segunda estrofe do hino diz assim, aquele, pois, que em Cristo crê, a vida eterna passa a ter. Deixa eu explicar logo. O que é essa vida eterna passa a ter? A vida eterna não é algo depois da morte. Jesus diz assim, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna começa agora. Lembrando que existe vida eterna e morte eterna. Nós estamos na condição de morte eterna. Entendeu? Condenados. Aí, na hora que a gente passa a descansar no que Cristo fez na cruz,
quando a gente passa a descansar no que o amor de Deus providenciou para a minha salvação, quando eu descanso nisso, e isso não é um exercício, Deus é que planta isso em mim, né? Então, quando eu descanso, quando eu tenho essa fé, então eu saio da morte eterna e vou para a condição de vida eterna. E ela começa agora, no mundo, nesse mundo. Entende? Claro que é de uma maneira ainda muito relativa, mas o absoluto vai estar sendo melhorado até chegarmos na própria eternidade. Então, vida eterna passa a ter. Jamais a morte vai provar. Morte aqui é no sentido de morte eterna, né? Porque estava na morte eterna e passou para a vida eterna. Jamais a morte vai provar. No céu, porém, irá viver a plena salvação. Misté é Cristo conhecer e dele em tudo depender, guardar a sua santa lei, lembrando aqui que essa santa lei não é aquela lei dos judeus, né? A lei aqui está no sentido de obediência a ele. Claro que não existe, a gente por nós mesmos não obedecemos, não temos como obedecer, somos desobedientes por natureza, mas o Espírito nos ajuda na hora que a gente pede essa ajuda. O Espírito nos ajuda a ser obedientes, né? Por isso que a Bíblia diz que quem tem essa semente de Deus não consegue permanecer no pecado, né? Então diz assim, no céu, porém, irá viver a plena salvação. Não, eu estou em mistério, Cristo conhecer e dele em tudo depender, guardar a sua santa lei e coroá-lo, nosso rei, de todo o coração. Isso aqui tem a ver com Cristo ser o nosso Salvador e ser o nosso Senhor, tá bom? Ó mundo todo, a Cristo vem, ao que concede todo bem, que poderá tornar feliz a cada povo e seu país com a sua proteção, tá bom? Então, outra coisa que eu queria lembrar, não existe fé e religiosidade nacional, não existe isso, entendeu? Aquela ideia de que Cristo é o Senhor da cidade de fulano de tal, da cidade tal, né? Cristo é o Senhor do Brasil, Cristo é o Senhor não sei da onde, dos Estados Unidos. Não existe isso. Existe ele ser o Cristo, o Salvador da pessoa. Bom seria que fosse de todas as pessoas, mas é de pessoas e não de grupos coletivos, porque não existe, tá bom? O que vai salvar é o fato dele ser o Senhor de pessoas. De pessoas. O outro é só propaganda, entendeu? É só maneira de manipular pessoas. E não existe aquilo. O negócio de ele é o Senhor da minha cidade. Não existe isso, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando o diabo chegou para Jesus e disse assim, Senhor, Jesus, eu te darei todas as nações do mundo se tu me adorares. Naquele momento, ele estava falando uma verdade e possivelmente uma mentira. A verdade era de que ele é realmente o Senhor do mundo. A Bíblia chama de o Senhor desse século. Ele é o Senhor, ele é o dono mesmo. O mundo jaz no maligno. Entende? Agora, os indivíduos é que se libertam dele para Jesus. Indivíduos, e não o coletivo. Vamos para Filipenses, né? Filipenses diz o seguinte, estamos no capítulo 3 de Filipenses, tá bom? Filipenses, a partir do versículo 15, ele diz assim, pelo que, né? Ele coloca, pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ora, ninguém é perfeito. O que é que Paulo quer dizer com isso? Porque ele mesmo sabe que ninguém é perfeito, né? Ele mesmo sabe. E ele mesmo já mencionou isso, acho que capítulo 2, de alguma forma. Então não existe gente perfeita. O que é que ele chama de perfeito aí, então? Aqueles que estão, veja só, Cristo não é perfeito? Cristo é perfeito, Cristo é justo, Cristo é a perfeição diante dos olhos de Deus. Então, quando a Bíblia coloca que nós fomos
nós aqui somos nós, batizados em Cristo, quer dizer o seguinte: nós não somos por nós mesmos obedientes e não temos como pagar os nossos pecados e não temos como ser perdoados por nós mesmos. Mas na hora que eu sou batizado em Cristo, tudo que aconteceu com Cristo aconteceu comigo. Então Cristo morreu na cruz e eu morri na cruz. Cristo ressuscitou, então eu ressuscitei. Cristo é justo, então eu sou justo, porque eu estou batizado em Cristo. Entende? Então, essa é a questão da perfeição. Ele é perfeito e eu estou batizado nele. Então, pelo que todos quanto fomos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará, né? Então Deus é que vai nos guiando. Então qualquer coisa que precisamos mudar, precisamos refletir, Ele vai direcionando isso. E a gente não confia muito nisso não. É por isso que nós pastores, criamos regras, né? Por que a gente cria regras? Porque a gente não confia que o Espírito esteja fazendo a obra dele. Entendeu? Deixa eu botar aqui. Eu vou explicar isso aqui. Isso aqui é o seguinte. Lá no índice desses programas, desses vídeos, tem lá os vários assuntos que estamos tratando. Então, toda vez que eu entro num assunto, eu vou anotando aqui para poder marcar lá, né? Então, quando eu precisar qualquer pessoa precisar o que é que foi dito sobre este assunto, aí a pessoa já sabe. Aí, digamos, não confiamos na ação do Espírito, tá lá. Então, eu clico, aí vem, entre outros programas, tem essa palavra. Mas realmente nós não confiamos. É por isso que a gente fica vigiando as pessoas. Quando você vê pastor, igreja, vigiando, o que é que fulano está fazendo, o que é que não está fazendo, aquilo é pecado, aquilo não é pecado. Esses julgamentos e condenações que são feitas, isso aí é uma demonstração de que a gente não acredita na ação do Espírito. Entendeu? Então a gente parte para fazer o que o Espírito não faz, não consegue fazer. Mas se eu confiar que o Espírito sabe cuidar de cada pessoa, eu dou liberdade para as pessoas. Porque o que elas precisam não é de regras. O que elas precisam não é do que eu diga, até porque quem sou eu para dizer o que é certo para elas. Agora, o que elas precisam é que o Espírito, se já está nela, o Espírito continue guiando para que elas descubram os caminhos certos. É isso que elas precisam. Mas aí é uma obra do Espírito. Entendeu? Mas não, a gente fica nesse julgamento, nessa condenação, todo mundo vai para o inferno, todo mundo vai ser castigado. Deus... Isso é falta de fé na ação do Espírito. Porque quando a gente confia no Espírito, a gente descansa. Ali tem um irmão, digamos, né? Tem alguém ali que segue, que é um salvo, que segue Jesus, obediente a Jesus, e está fazendo uma coisa escandalosa, digamos assim, um pecado lá qualquer, né? Aí, se eu confio no Espírito, o máximo que eu posso fazer é dar para ele o meu ombro. Olha, querido, aqui tem um ombro na hora que você precisar de ajuda. Entendeu? É o máximo que eu vou fazer. Agora, eu ficar, olha lá, vamos disciplinar, vamos expulsar do nosso grupo. Isso é falta de crer, né, de que o Espírito faz a obra. Deixa ele, o Espírito sabe cuidar dele. Porque o Espírito me ama e ama ele também. O Espírito está trabalhando em mim e está trabalhando nele também. Aí eu confio, eu descanso. Mas na hora que eu fico vigiando, aí eu tenho que ver o que é que ele está fazendo, o que é que não está. Eu tenho que dizer para ele o que é que ele tem que fazer. Não, isso aí é de quem não confia no Espírito. Entendeu? Quando a gente crê que o Espírito sabe fazer a obra dele, a gente descansa. O máximo que a gente faz é estender a mão. Olha, querido, na hora que você precisar, aqui está minha mão estendida. Conte comigo. Aliás, esse é o papel de um hospital, tá bom? Já conversamos sobre isso. Aí tem aqui, pelo que todos quantos fomos perfeitos, né? Vamos ver aqui mais. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Ou seja, é um processo, santificação é um processo, né? O Espírito vai trabalhando na gente, é devagar. Por que é devagar? Porque ele respeita a nossa individualidade. Entendeu? Ele não impõe, Deus não impõe mudanças, Deus não impõe a vontade dele.
Ele respeita a gente. Bom, eu disse para ele, Senhor, muda a minha vida. Eu disse, não autorizei? Muito bem. Mas na hora que ele vai começar a agir na minha vida, eu começo a botar dificuldades, eu começo a impedir. Isso é natural, a gente faz isso contra a gente, né? Existe gente mais auto-sabotador do que a gente mesmo contra a gente mesmo, né? Na hora que alguém diz assim, olha, esse alimento aqui é gostoso, mas ele é veneno, ele mata. O que a gente faz? Vai lá e quer comer, está doido para comer um veneno. Entendeu? Só porque disse que é veneno. Não é nem porque é gostoso, é porque é veneno. Então a gente trabalha nisso. Somos contra nós mesmos. Ora, se somos contra nós mesmos, imagine contra o Espírito Santo. Mas ele respeita. Né? Então ele vai trabalhando, ele vai quebrando arestas, ele vai quebrando situações, ele vai mudando, porque nós autorizamos. Então ele vai quebrando essas coisas e a gente vai permitindo que ele vá agir. Né? E ele vai agindo dentro do espaço que a gente vai dando a ele. Mas isso quer dizer que eu sou, digamos, na sequência, já tem 3 pessoas que estão na minha frente nesse crescimento espiritual e eu estou aqui atrás. Isso quer dizer que eu sou inferior aos 3 que estão lá na frente? Não. No amor de Deus, eu sou igual a eles. Porque, inclusive, eles estão lá na frente, não é por mérito deles, é mérito do Espírito de Deus. Então eu estou no mesmo patamar, tudo bem. Na maturidade eles estão melhores, né? Mas foi uma obra que o Espírito está fazendo neles. E eu tenho que confiar nisso, eu tenho que descansar nisso, né? O Espírito sabe perfeitamente cuidar da gente. Então, se estamos, né, na perfeição que já chegamos dentro desse processo, continuemos, cresçamos, continuemos a dar espaço para o Espírito fazer esta obra em nós. E aí a gente fica aqui no versículo 16, tá bom? Deixa eu marcar aqui para amanhã a gente continuar. Mas eu queria mostrar para vocês esse vídeo, é sobre o amor do nosso Deus. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar ele aqui para a gente assistir a esse vídeo. É muito lindo, é muito interessante, é muito rico. Presta bem atenção no texto, né, que ele coloca, porque é uma explicação muito, muito boa da maneira como Deus age com a gente. Deixa eu ver aqui, é esse aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu coloco aqui de um jeito que dá para todo mundo ver tudo. É assim mesmo, a gente está tentando trabalhar aqui. Eu vou iniciar, tá bom? Só para poder você assistir desde o começozinho essa belezura. Pronto. O amor do nosso Deus.
Muito bem. Então esse foi o vídeo, né, que nós colocamos para hoje com essa mensagem sobre o amor de Deus para com todos nós. Acho que é isso mesmo, somente isso aqui. Deixa eu fazer aqui a sequência dos temas para a gente tratar perguntas que me fazem. Normalmente eu peço que as perguntas que as pessoas tenham a fazer, elas coloquem, por exemplo, tem uma pergunta para fazer hoje, coloca no comentário de hoje, tá bom? Para que eu possa, amanhã então, eu tentar responder. Às vezes são perguntas até que você já sabe a resposta, entendeu? Você já crê, já tem uma maneira. Agora, talvez você queira apenas saber uma opinião minha, o que é que eu penso sobre o assunto. Só isso, né? Não quer dizer que você esteja em dúvida, algumas pessoas têm essa dificuldade, né? Às vezes não quer dizer que você tenha dúvida sobre isso, mas se você quer saber uma opinião minha, qual é a minha opinião como pastor, não é? A respeito deste assunto. Qualquer assunto, não é? Se eu puder responder, eu respondo. Se eu não puder, eu peço desculpas e não respondo. Sei lá, mil coisas podem acontecer, tá bom? Mas uma pergunta que sempre me fazem e é sobre amor. É uma dificuldade muito grande, até porque o amor é a grande marca do cristianismo. Entendeu? Essa é a grande marca, porque a partir dela, todas as demais facilitam. Então, quando Jesus coloca que o amor a Deus e o amor ao próximo, não é, cumpre todas as vontades de Deus, tudo se cumpre nessas duas, né, orientações. E o que é que ele faz? Ele não fica de braço cruzado esperando que a gente ame, não. Ele nos dá as condições para isso, ele nos habilita a isso. Entendeu? Então, quando o amor se torna fundamental para o cristianismo, né? É a grande marca dos cristãos verdadeiros, cristãos que eu chamo de trigo, né? Não o cristão joio, mas o cristão trigo. Essa é a grande marca, amor, né? Então, uma das características que tem desse amor, dessa marca, é a benignidade, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Né? Ontem falamos sobre a paciência, hoje sobre a benignidade. O que é a benignidade? Inclusive o texto bíblico, né? Traduções colocam a diferença entre benignidade e bondade. Então, o que é benignidade? A benignidade é uma atitude, entendeu? A bondade é uma ação. Mas a benignidade é uma atitude. É como se fizesse parte do espírito daquela pessoa. Uma pessoa pode até não ser bondosa por várias circunstâncias, mas ela é benigna. Entendeu? Por que ela não é bondosa? Não é? Bom, os motivos que levam essa pessoa a não ser bondoso, não é? A gente tem que parar para ouvir por quê. Né? Agora, ele tem um espírito bom, ele tem uma inclinação a ser bom, tá bom? Isso se torna uma questão espontânea nele, é dele, é daquela pessoa, é algo que ele não precisa ficar forçando, não, eu tenho que ser bom, não, é dele, é natural nele, não é? Espontaneamente ele está vivendo aquilo, espontaneamente ele está provocando aquilo, espontaneamente ele está, não é, atencioso em relação àquelas necessidades que ele vê em relação às outras pessoas, qualquer que sejam, não é? Essas necessidades. Outra marca dessa benignidade é que todos sentem. Né? Tem duas coisas. Primeiro, porque você já convive com aquela pessoa, você sabe que a pessoa tem esse espírito bondoso, né? Tem esse espírito de benignidade. Então, todos sabem disso, todos sentem que isso é uma realidade naquela pessoa. Né? Agora tem outro aspecto também, é que quando você tem um espírito benigno, você transmite isso, você provoca isso, as pessoas conseguem, mesmo inconscientemente, elas conseguem captar essa situação, entendeu? Então, isso é que é ser benigno, né? Uma marca, é uma característica
do amor, não é, do amor ágape. Então, hoje a gente lembra sobre a benignidade, e isso tem a ver com o culto terapêutico. Quem é que vive realizando cultos terapêuticos? A pessoa que ama, também porque ele é benigno, né? Então, eu tenho lembrado sempre, você quer agradar a Deus? Agrade o próximo, agrade a pessoa que está do lado. Você nunca vai conseguir agradar a Deus se você não é agradável às pessoas. Entendeu? Então, Deus é adorado quando você vai ao encontro das pessoas. Então, essa benignidade, né, lhe acompanha e faz. Sabe aquelas pessoas que às vezes não fez nada por você, mas você se sente bem perto delas, você tem prazer de estar perto delas, você sente que elas transmitem, né, um aconchego, uma coisa gostosa, você se sente bem perto dela, não precisa ela falar nada, nem você falar nada, mas a presença dela faz uma diferença. Essas pessoas, né, têm essa benignidade que aflora e que faz a diferença na vida de todos que estão ao redor dela. Tá bom? E isso é um culto terapêutico, né? E ainda o culto terapêutico tem a ver com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pronto, o espírito, né, benigno, né? Misericórdia é nada mais, nada menos do que o espírito benigno. Tá bom? Então isso é um culto terapêutico, um culto verdadeiro. É o culto que você agrada a Deus, sendo bênção para as pessoas, fazendo aquilo que a igreja de Jerusalém fazia. Lá diz assim, capítulo 2, em Atos, capítulo 2, versículo 47. A Bíblia diz, eles eram, em outras palavras, eles eram bênçãos sociais, eles eram bênçãos à coletividade, e todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Entendeu? Eles eram bênção. A Bíblia diz que eles caíam na graça do povo, na graça daquela cidade. E isso fazia com que todos os dias o Senhor, né, salvasse pessoas. Tá bom? Então isso é um culto terapêutico, né, que o Senhor espera, que o Senhor quer, que Ele nos ajuda para que a gente possa praticar todos os dias. A gente vai orar. Querido amado Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua paciência conosco, obrigado pelo amor que tu já tens colocado na nossa vida, para que possamos te adorar nos relacionamentos com o mundo, nos nossos relacionamentos com as pessoas que convivem conosco. Continue, Senhor, nos usando para levar bênção a outras pessoas, para levar alegria às outras pessoas, para levar o teu conforto, o teu acolhimento a outras pessoas. Pedimos isso, agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Muito bem, então hoje é segunda-feira, muito provavelmente teremos a nossa entrevista com a Isabel Cristina, não é? Hoje pela tarde, muito provavelmente teremos a nossa entrevista com o Jonatas, né? À noite. Ela, pela tarde, vai nos falar sobre harmonia conjugal, e ela está agora dentro de harmonia conjugal, a questão de criação de filhos, e Jonatas, à noite, está nos falando sobre família e espiritualidade. Tá bom? Então, são oportunidades da gente crescer, da gente aprender um pouco mais, da gente refletir um pouco mais sobre esses aspectos, né, na vida da nossa família. E, por último, só um lembrete aqui. Hoje é um ótimo dia para repensarmos nossa vida com aquelas coisas que nos fazem bem, não é? Então, o que é que nos faz bem? Então, precisamos repensar a nossa vida para que a gente possa promover mais essas coisas, porque isso produz saúde a nós, e quando produz saúde a cada um de nós, produz saúde às pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Então, a gente se despede aqui e a gente fica orando para que o Senhor continue lhe abençoando, continue lhe usando, né, para fazer grande diferença na vida das pessoas. Tá ok? Deus abençoe. Deixa eu fazer os encerramentos aqui.